Aperte o cinto porque você está de carona comigo. Pessoal, hoje nós vamos falar um papo sério aqui, cara. Enquanto isso você vai olhando a paisagem aí, mas é um papo interessante que a gente precisa expressar, colocar para vocês entender o que está acontecendo. Necessário. Em outras palavras, muito necessário. Então já deixa o seu like, seu comentário. Eu não posso estar gravando dentro do estúdio. Enquanto eu vou dirigindo, nós vamos batendo um papo. Primeiro, vamos conversar o seguinte. Vamos falar sobre o pastor Paulo Júnior, o ex-líder da Igreja Aliança do Calvário, que, segundo você já deve ter visto aí as notícias, né? Tem sido o centro de uma série de acusações bastante graves dentro da comunidade evangélica brasileira e muita gente defendendo, uma leva de pastores, né, se organizando para defender o seu companheiro, até porque amanhã ou depois pode ser um deles, né, que vai estar na situação que o Paulo se encontra. Mas a verdade é que uma hipocrisia domina todo o contexto. Tudo começou a ganhar mais visibilidade depois que o site do Fuxico Gospel, o Paulinho lá, no entanto, também, né, compilou uma série de relatos de vítimas, testemunhas, enfim, apontando uma série de práticas abusivas cometidas por ele. Queira você ou não, são denúncias que envolvem manipulação psicológica, abuso emocional e até comportamento que pode ser classificado como crime contra a dignidade. Ah, mas crime contra a dignidade. Não, detalhe, crime contra a dignidade sexual. O pastor Paulo Júnior, meus amigos, ele foi desligado da liderança da igreja no final de 2024. Após um processo interno, para você que não lembra, não ouviu, né? Que esse processo começou em novembro. E em um vídeo publicado nas redes sociais, ele reconheceu que errou. Quem não viu esse vídeo, né? Se declarou um mau pastor, mau pai e mau marido. Palavras dele. Se você não viu o vídeo, é só procurar aqui no canal que você vai se deparar com esse vídeo. Só que em nenhum momento ele realmente admitiu o conteúdo dos atos denunciados. Para alguns, principalmente pastores, líderes, né, que tem aqueles ainda, essa declaração do Paulo Júnior não chega a ser uma confissão formal. Parece mais uma tentativa de isentar-se, né, do que realmente aconteceu. No meu ponto de vista, palavras totalmente vagas, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Agora, quando a gente ouve os relatos de quem viveu o que ele está falando no vídeo ali, nas entrelinhas, o cenário fica um pouco mais perturbador. Só para você ter uma ideia, segundo os membros da igreja, o pastor Paulo Júnior convidava jovens, inclusive menores de idade, para sessões de ensino sobre higiene pessoal. Pasme vocês. Imagina você, membro de uma igreja, e seu pastor te chamando para te ensinar a você tomar um banho, né? Vamos pegar leve aqui. Tomar um banho, como lavar as suas partes íntimas. É mais ou menos dentro dessa ideia, os relatos. Para você entender que, olha só, nesse encontro, meus amigos, ele induzia os rapazes, né, tanto maior de idade e menor, a tomarem banho nus, na presença dele, sobre o pretexto de que os pais não os teriam ensinado a se lavar corretamente. E ele sim sabia ensinar. Olha o nível. E aí ele começa, né? Figura paterna espiritual. Por isso que aqui em Itajaí, até próximo de onde estou aqui andando, tem um pastor aí que é o paizão espiritual de muita gente. Essa ideia de figura paternal, né? De paternidade, onde alguns líderes querem assumir esse papel argumentando, né, por falta do pai biológico presente, então ele é o pai. Cara, tem muita coisa que acontece que vocês não têm noção. Dá para imaginar o nível de abuso psicológico envolvido nisso tudo, nesse caso do pastor Paulo Júnior, e muita gente ainda, né, defende, e muita gente ainda, né,
tem a petulância de sair em defesa dele, dizendo que isso não desfaz o que... Ninguém está querendo colocar a ideia de que o que ele fez, né, está sendo desfeito por isso. Não. Se ele foi usado um momento ou outro, beleza. Mas a verdade é que tinha coisas acontecendo que são absurdas. E o pior é que não para por esse momento só de ensinar a tomar banho. Nas chamadas sessões de aconselhamento, até isso saiu lá no Fuxico Gospel, aconselhamentos e discipulado, né, se eu não estou equivocado, muitos jovens eram interrogados de forma extremamente constrangedora sobre sua prática sexual. Olha até onde o cara ia. Tudo em nome de cuidado da vida da pessoa, tipo de que, né, está preocupado na sua salvação. É tipo isso. Agora, essas interrogações aí de forma extremamente constrangedora era agida principalmente em cima de masturbação. Tinha que contar tudo. Consequências, fantasias, posições e até objetos usados. Ele queria saber tudo. Tudo isso, segundo ele, para que a confissão fosse completa, porque senão o cara não ia alcançar o perdão diante de Deus. Olha o absurdo, cara. Para quem entende de assunto jurídico, até se tiver alguém, né, que nos acompanha aqui, eu acredito que pode esclarecer melhor, isso se enquadra em uma violência sexual mediante fraude. É crime. E ele é enquadrado, esse tipo de atitude, exatamente em violência sexual mediante fraude. Pastor nenhum tem esse direito de agir dessa forma na vida de um fiel. Até o advogado, se não estou equivocado, né, o advogado criminalista Gabriel Coelho, ele explica que quando alguém usa a autoridade espiritual para induzir esse tipo de exposição, há dolo. Olha só, ou seja, é intenção de dominação. E isso pode configurar desde abuso de autoridade, né, que é evidente, até o assédio moral, corrupção de menores. É claro que isso vai depender da idade das vítimas. Mas, cara, em outras palavras, o pastor Paulo Júnior está atolado até o pescoço com abusos e mais abusos. E as vítimas estão correndo atrás, né? Provavelmente isso ainda vai para a justiça. E a própria igreja, né, numa nota que saiu agora recentemente, eu não pude gravar o vídeo, mas nessa nota fica bem específica aí, publicada depois inclusive depois, né, do estouro do caso, de tudo, da repercussão que deu. Essa nota reconhece que houve manipulação emocional e espiritual, alternando entre hostilidade e silêncio, né, como forma de controle. E para piorar, alternando entre hostilidade e silêncio como forma de controle. Só que a gente sabe que tudo isso, essa resposta toda aí, né, veio tarde demais. Porém, muitas das vítimas relatam ter desenvolvido, eu li até uma que relatou ter desenvolvido transtornos psicológicos severos. Alguns até tentaram tirar a própria vida. Uma dessas vítimas até deixou claro, saiu até no Fuxico Gospel isso, que ela só depois de sair daquele ambiente conseguiu entender o que vivia. Isso diz muito sobre o poder da manipulação em ambiente religioso autoritário, né? Que é o que nós falamos muito nesse canal, até eu pego pesado dizendo, cai fora desse meio. E tem mais, cara, ele também é acusado de agressões físicas. Há relatos de que ele chegou a dar socos em músicos durante os cultos, porque erravam as notas musicais. Olha o absurdo, cara, é aquela ideia, santidade ao extremo, tá escondendo algum monstro por trás, cara. Você imagina, o músico erra uma nota ou não tirou a música direito, vai levar um murro. Pelo amor de Deus, cara. E tudo isso no ambiente espiritualizado, né? A pessoa se sujeitar a estar debaixo de uma autoridade de um homem desse é complicado. Infelizmente, o mundo evangélico é aquilo que nós falamos aqui, está cada dia pior, para resumir, né? A gente não se complicar. Cara, para você ter uma ideia, a própria esposa do cara tentou suicídio por não aguentar
segundo relatos de pessoas que eu recebo aqui no canal, pessoas dizendo que a esposa não suportava mais viver com ele. Agora, o que mais pega, cara, para encerrar o vídeo aqui, né, enfim, tô quase chegando no meu destino. Se a gente for olhar, o desligamento oficial aconteceu só no começo de 2025, e isso depois de uma assembleia que foi feita. Antes disso, ele tentou justificar o seu afastamento dizendo que estava em burnout. Agora, a questão é o seguinte, tudo essas denúncias, que são de testemunhas, pessoas, são centenas de pessoas que, inclusive, estão dispostas até ir para a justiça, se algum canal levar algum processo, inclusive nós aqui, as pessoas estão dispostas a ir para a justiça testemunhar. Até porque é quase que inevitável, né, se ele vir com um processo para cima dos canais que estão denunciando vai dar pano para manga, em outras palavras, né? Ele pode responder por vários crimes, que será com certeza enquadrado, com pena que passa de 10 anos de reclusão. O que mais impressiona, na verdade, é que mesmo com todas essas denúncias, uma parte da comunidade evangélica da Aliança do Calvário e outros fãs do Paulo Júnior, eles continuam defendendo o pastor, cara. Isso que é o pior. Inclusive pastores influentes que saíram aí em defesa, né? O Thiago Martins, enfim, outros pastores. Até fiz um vídeo aí reagindo à defesa do Marcos Grangunato. Os caras estão minimizando os acontecimentos, dado que é um cara da reforma, um cara que era exigente com a vida com Deus, e esses pastores se unindo em defesa do tal, cara, mais um canalha da fé, dizendo que foi só desgaste emocional. Cara, o desgaste emocional, pelo amor de Deus. Quando a figura de um líder religioso desse nível aí é colocada como infalível, quase que intocável, conforme eles querem passar a ideia do pastor Paulo Júnior, qualquer denúncia vira rebeldia. E qualquer denunciante é um perseguidor da obra de Deus, da vida, do homem de Deus. E é aí que o abusador, no caso, se esconde atrás de uma cortina chamada fé. E a pessoa que foi traumatizada, essa pessoa só será compreendida anos depois, né? Geralmente sobra para ela. E aí, quando ela consegue enxergar, ser compreendida, ela olha para trás e começa a dar o nome e entender, né, dar os nomes a tudo que passou, com quem passou, e relata, né, o que acabou sofrendo nesse tempo todo. É exatamente, justamente aí que mora o perigo. Quando a fé vira uma ferramenta de controle, ao exemplo de tudo que o Paulo Júnior fez, em vez de libertação. Não existe libertação. Ouvir a verdade, falar a verdade, cobrar as pessoas, né, que é o evangelho do Calvário, aqui é o verdadeiro evangelho. E ao invés de trazer a libertação desse evangelho, né, o efeito de libertação desse evangelho, no final das contas traz vítimas. É exatamente o que está acontecendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já estou logo chegando, já estou próximo aqui de onde eu preciso ir. Mas quando a autoridade, meus amigos, espiritual, espiritualizada, né, espiritual aí, é usada não para curar, mas para dominar, o exemplo claro é o exemplo do Paulo Júnior. Não existe nada mais contrário ao evangelho do que um líder que usa a religião como instrumento de poder pessoal, intimidar as pessoas e, consequentemente, transformando seguidores, pessoas, membros fiéis em verdadeiras vítimas. O que eu entendo, e eu acredito que há muitos aí que vão concordar, é que a fé é para libertar, nunca para acorrentar. É para isso que existe fé. Fé é para libertar e nunca para acorrentar. Se você está numa igreja onde a fé está sendo usada para acorrentar, aprisionar você, né, pelo tornozelo, a ficar ali e ser e fazer, se sujeitar a tudo que eles querem, isso não é fé, cara. Porque fé liberta. Fé é para isso, não é para acorrentar.
Se você concorda comigo, meus amigos, deixe o seu comentário aí embaixo. O seu joinha é importante e eu prometo que assim que chegar eu vou comentar mais sobre esse assunto do Paulo Júnior, porque é só o começo, tem muita coisa ainda que vai rolar e eu garanto a vocês que o que a gente está podendo falar é só o superficial. Mas daqui a pouco, né, vai com certeza explodir muito mais aí, nós vamos conseguir trazer com mais realismo o que realmente aconteceu. Mas diante de tudo, inclusive a própria nota da igreja, para um bom entendedor já está tudo claro. O problema é os cegos que estão dentro da bolha e que enxergam ainda o cara como homem de Deus e tudo que ele fez é válido, porque era em nome de uma vida com Deus, que é uma verdadeira palhaçada, para não dizer outra coisa. Deixe seu comentário embaixo, seu joinha ajuda muito o nosso canal. E lembrando que eu estou lá nas outras redes sociais também. Às vezes aqui no canal demora a sair um vídeo, fica 1 ou 2 dias sem vídeos, mas lá eu estou diariamente atualizando o conteúdo, você pode me acompanhar por lá. E obrigado por fazer companhia comigo aqui. Deus abençoe a cada um de vocês, um abraço. E a nós, canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor!